Boa noite, então, pessoal. Hoje tivemos um dia produtivo de atendimento lá na igreja, recebemos as crianças, o pessoal local lá, aquela criançada que a Lilian costumava levar. Fazia 7 meses que não compareciam, eles estavam sedentos para ir para a igreja, e nós tivemos um tempo lá de louvor com eles, de palavra, de brincadeira, foi muito legal. E aí eles estão sem aula, né, sem atividade, não tem a internet, e aí nós estamos vendo aí deles virem toda semana na quarta, e a gente faz um culto semanal para eles na quarta-feira. Então, foi muito legal. Tivemos hoje 11 crianças. E quem tiver por aí quiser ajudar nas quartas-feiras, estamos lá com as crianças. Bom, bem-vindo todos. Vamos seguir aí nossos estudos nos livros de sabedoria. Hoje nós vamos estudar Provérbios. E seguindo aí no nosso enfoque da família, né? Mas vou chamar para que a gente possa orar primeiramente. Então, apesar de estarmos aí distantes, vocês em casa, acompanhem aí na sua Bíblia, né? Faça as suas anotações, principalmente quando se trata aqui do livro de Provérbios, né? Que são mensagens curtinhas, aí as anotações dos textos são necessárias. Bom, vamos lá? Vou convidar, então, para a gente fazer uma oração, pedir para Deus nos iluminar. Amado Pai, obrigada, Deus, por esse dia de trabalho, esse dia de estudos, esse dia, Pai, de te servir aonde quer que cada irmão esteve, Pai, esteve a teu serviço, esteve como representante seu, Pai, um sinal visível do reino nesta terra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, visite as nossas fraquezas, nos transforme. Precisamos do Senhor mudando o nosso caráter, Pai, e a sua obra é instalar em nós o caráter de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos ter um coração ensinável e aprender do Senhor nesta noite, Senhor. Que o Senhor edifique cada um dos teus filhos aqui reunidos e a tua palavra possa realmente prosperar em nossos corações. E obrigada por cada irmão que está aqui hoje, que aqueles que estão entrando também possam estar conectados, apesar de distantes, estejamos num só espírito, Pai. Obrigada por tua bondade e amor sobre nós, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Bom, seguimos aí, então, com os nossos estudos nos livros de sabedoria. Hoje a abordagem é no livro de Provérbios, e Provérbios é um livro que parece uma concha de retalhos, né? Tem vários conselhos, né, como é típico da linguagem proverbial, são mensagens curtas, né, por isso eu falei uma concha de retalhos, porque é um ensino muito consistente, pequenos trechos que trazem ensinos de ética e de moral. Então, são conselhos úteis para a vida, né, o Provérbios é muito prático. O autor é o rei Salomão, e ele nos traz, então, essas mensagens de estilo moral, que trazem aí tanto a face positiva, ou seja, faça o que é certo, quanto a face negativa, ou seja, não faça aquilo que é errado. Né? E como diz Paulo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, eu vou ler, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não somos reprovados. Então, está dizendo aí que nós devemos fazer esse autoexame, né? A gente deve olhar para si mesmo e ter esse confronto da palavra, né? A palavra, ela nos confronta, né? Nós não podemos selecionar da palavra apenas os trechos da graça e do amor, mas a gente tem que, muitas vezes, apanhar do evangelho, né? O Spurgeon fala, né? Se você gosta de escolher os textos bíblicos, né, de sua preferência, e não gosta da Bíblia toda, não é da Bíblia que você gosta, você não é o evangelho, mas é
o seu próprio ego, porque aí você seleciona e é você que está no comando. Então, a gente tem que ler a Bíblia toda e ter essa aplicação, né, da vida na gente. Pode seguir aí, vamos começar hoje. Então, é Provérbios 11, 29. A gente vai caminhar um pouco nesse tema, né, o familiar problemático, porque nós estamos estudando família, nosso enfoque é família, então não é no sentido assim, né, de que a pessoa é uma pessoa encrenqueira, mas como Provérbios traz esse ensino prático para a vida, ele traz os perigos da nossa jornada, né, coisas que a gente se envolvendo com certos estilos de vida, com determinadas atitudes, né, vamos trazer problemas para nós e para nossa família. Então, é nesse sentido, né, que a gente vai fazer essa abordagem. Então, vamos falar aí de apontamentos, né, por algumas semanas. Hoje nós vamos falar da manifestação da ira, né, que é tão nocivo. Então, que nós possamos ler isso, né, como eu já disse aqui, voltado para nós mesmos, né? Então, quando escolhi essa figura, ó, você está insuportável, né? Isso nós devemos falar para nós mesmos, porque a nossa tendência é sempre apontar a falha do outro, e nós nunca reconhecemos os nossos próprios erros, né? Então, no sentido aí ainda da pregação do domingo, no arrependa-se, né? Nós temos que fazer essa autoanálise, né? Examinem para ver se vocês estão na fé. Então, a gente, como eu orei no início, precisa ter um coração ensinável. Então, a gente está sempre prostrado para que o Jesus nos ensine, para que o Evangelho nos impacte de forma a trazer mudança, né? Então, com essa relação com a palavra, a gente pode contornar muitos problemas, né? A sabedoria é isso, né? Você antecipar, não esperar cair no buraco para reagir, mas você já ter essa antecipação, porque nós somos a habitação do Espírito e ele nos dá esses conselhos de sabedoria, né? E aí, Provérbios 11, 29 diz: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Aqui. 11, 29. Então, Provérbios, né, vem sempre nessa dualidade, né? Fala do sábio e do tolo, sensato, insensato, prudente e imprudente. Então, nós sabemos que devemos evitar o caminho da tolice e seguir o caminho da sabedoria. Esse também é um dilema nosso, né? Devemos evitar o mal e seguir o caminho do bem, né? Mas, às vezes, a gente acha que simplesmente evitando o mal, nós já vamos pegar o diploma e já estamos formadinho como um discípulo excelente do Senhor, né? Às vezes a gente pode evitar o mal, mas nós não caminhamos, não cursamos um trajeto para fazer o bem efetivo, né? E esse versículo vai dizer isso, né? Quem causa problemas à sua família dará somente o vento, o insensato será servo do sábio. Então, ele dá uma reproduzida aqui num texto anterior, quem está com a Bíblia aberta aí, né? Aí em Provérbios 11, verso 16 e 17, diz assim: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então, quando você causa problemas, né, para o outro, para o próximo, aqui estamos abordando a família, mas é todo tipo de relação, né, as suas amizades e o relacionamento de trabalho. Deus ama encharcar, inundar as amizades, as relações com a sua presença.
Ele ama que o seu caráter esteja presente nas relações. Então, ele vai falar aqui sobre esse texto que está um pouco antes do 29, que a mulher bondosa conquista o respeito. Esse bondosa aí fala daquele hesed, né, do hebraico, que fala do amor leal, aquela que ama com lealdade, que é um amor que reflete o amor de Deus por nós, ou seja, o amor sacrificial. E qual é o salário de quem pratica o amor? Respeito. Né? Então, quem quer respeito, né, precisa amar sacrificialmente. E aí fala na sequência, mas os homens cruéis não só conquistam riquezas, pode até ter conquista, mas tudo que ele pode conquistar é material. E vai dizer aqui, então, que a reputação, né, a conquista de uma boa reputação é que é primordial aí as coisas materiais. Então, a pessoa vai acabar machucando aí a si mesmo, né, aí ele está fazendo mal para si mesmo, sendo um problema para a família, ele vai estar fazendo mal para si mesmo. Então, é algo que a gente sempre tem que ter esse olhar para nós mesmos, né? Então, a mulher bondosa vai conquistar uma boa reputação, o homem bondoso vai conquistar uma boa reputação, e aqui nós vamos falar do contrário, né? Então, quem é aquele que ele se auto-sabota, né, com uma atitude ruim. Então, Provérbios aqui vai entrar na estrutura psíquica do sujeito, né? Vai falar aí da manifestação da ira, né? Nós devemos desativar a maldade, sim, e, concomitante com isso, ativar a bondade, o hesed, esse amor leal que vem aí do Senhor. Ele é a fonte original do amor. Então, não basta deixar de ser mal, é preciso ser bom. Né? Então, por exemplo, o conteúdo da verdade, ele vai muito além, né, do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente você não mentir. Então, tem todos os atributos de Deus precisam de um esmero nosso, né, para que a gente reflita aí a imagem do nosso Senhor. Então, nós como aqueles que têm Cristo, como diz lá em Coríntios, precisamos não ser o familiar problemático, amém? Mas ser o familiar solucionático, tá? Vamos fazer um termo novo aí para a gente entender. Então, nós devemos trabalhar para a solução dos problemas, e não devemos ser aquele ali que está ali criando problemas, né? Porque nós temos essa condição, não por nossa capacidade, mas pelo Espírito que nos guia. Porque a palavra de Deus, ela faz o diagnóstico das nossas doenças, a palavra de Deus é viva e eficaz para nos trazer cura, e é viva e eficaz para nos dar um passo além, né, de ajudar pessoas a ter uma vida saudável. Então, nós vamos transitar aqui observando isso, né, a manifestação da ira. Né. Pode passar o slide, por favor? Aí a gente vai ver as coisas que podem causar problemas, certamente causa, né? Nós vamos falar aí do homem irado e da mulher briguenta, né? Então, a manifestação da ira, ela se dá de forma particular em cada pessoa, né? E as pessoas vão ter ações de uma forma, né? Que elas têm uma cosmovisão, mas as reações são instantâneas, e muitas vezes aí a manifestação da ira é uma coisa que é muito nociva. Então, cada um já vai fazendo seu autoexame aí, né? Hoje, esses textos do livro de sabedoria são aí na face negativa, né? Não seja esse familiar problemático, não seja a figura, a peça problemática do seu ambiente de relações. Né? O Senhor fala, bem-aventurados os pacificadores, né? Então, temos muito, todos, inequivocamente, todos nós temos muito a ser trabalhado, né? Porque talvez haja uma tendência, né? Aquele que
é mais manso, aquela que é mais mansa, fala, tá tudo bem comigo, porque eu não sou irada, eu não sou briguenta, eu não sou irado, eu não sou briguenta. Não, todos têm uma forma de manifestação da ira, né? Isso que a gente vai ver hoje. Então, esse homem irado, né, as versões mais antigas falam o homem iracundo, o homem irascível, né, o homem irritável. Então, é aquele sujeito inflamável, né, ele fica inflamado e ele vai aí explodir. Então, diz aí, o homem irritável provoca dissensão, né, fica subindo as notificações aqui, me atrapalha. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Acabei de falar o versículo do Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Mas o homem irritado, né, esse seria aquele valentão, né, ele teria a característica, tanto o homem como a mulher, tá? Quando ele é assim afeito, né, às brigas, teria essa característica, a base é o orgulho, tá? Sempre nas dissensões, nas contendas, a base é o orgulho. Então, esse é o cara orgulhoso, né, ele sabe tudo, e ao mesmo tempo vê dificuldade em tudo, né, nos seus planos de ação, ele tem um sangue quente, ele é autoritário, não aceita a crítica, não aceita repreensão, e ele explode, né? Ele não pensa para falar, ele explode. Esse homem irritável é de difícil convivência, né? Imagina você conviver com uma pessoa, e a pessoa toda hora dá uma explosão. Então é difícil conviver com ele. A mulher briguenta, ou a mulher rixosa, como dizem as versões mais antigas, a mesma coisa, né? Vai ser uma figura orgulhosa, resmungona, né? Só ela fala, ela não escuta, ela é detalhista, fala alto, aumenta as situações, é implicante, é provocante, né? Então, o livro de Provérbios vai descrevendo aí, à medida que nós vamos fazendo os versículos, esse perfil psicológico, né? Então, quando a gente vê aí, há um foco na escala de ira, né, na escala de irritabilidade. Então, quando a gente olha esses aí, são aqueles que são inflamáveis, né, são que explodem, né, são aqueles mais intemperantes. Né, e aqueles que são mais mansos, eles são mais, aparentemente, né, mais inofensivos, mas não tem nada de inofensivo aí, porque ao invés de explodir, ele implode, né, ele vai tudo para dentro. Né, então, aí fica uma característica diferenciada de ambos, do que explode e do que implode, mas a nocividade, ela é tal e qual em ambos os panoramas, tá? Porque aquele que explode, ele joga os estilhaços por onde o ambiente, ele fere as pessoas. O outro não, parece o pacatão, o boa gente, porque ele implode, que ele implode, que ele implode. Quando esta pessoa não aguenta mais, ela explode, né? Então aí já acarretou, né, muitos maus nela mesma, e aí ela explode do mesmo jeito também, e aí essa explosão é uma explosão muito mais potencializada. Ou seja, nós não temos medida certa, né? Ou somos um extremo, ou somos outro, e o Senhor nos aconselha aí até a moderação da nossa estrutura psíquica. Então, todos precisam ser trabalhados. Ninguém está isento de lição aqui, né? Então, nós precisamos entender essa forma de lidar aí com a nossa ira, né? Então, é uma pessoa de difícil convivência, né? Tanto um como o outro, né? Quem mora em prédio aí já tem mais facilidade de escutar, né? Discussões e discussões de casais, né? Aí o homem irado também fala muito alto, a mulher briguenta, aí é uma coisa que vai tornando o ambiente muito desgastante. E aí no provérbio da mulher vai dizer, melhor é viver num canto sob o telhado
do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E tem duas referências aí, porque ele repete o mesmo texto também, lá em 25, 24. Ou seja, é algo que é constante e extremamente desgastante. Pode seguir? Próximo. Muda, isso. Aí vai falar do homem irado, não se associe com quem vive de mau humor, mas mal-humorado, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Se você pode evitar esse sujeito, né, muitas vezes você deve evitar, né, nos ambientes. Mas, se não pode evitar, precisa aprender de Deus como lidar com esta figura. Ou seja, você, obviamente, não deve escolher um desses para se casar. Né? Você deve perceber o comportamento, né, e evitar, né, não se associe com quem vive de mau humor, porque é um tiro no pé, né, escolher, não, quero viver com esse valentão irado aqui pro resto da minha vida, né? E a mesma coisa com a mulher, né, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Portanto, evite escolher esse tipo de pessoa, né, para casar. Agora, meu irmão e minha irmã, se já escolheu, agora o trabalho é seu. O trabalho é de moldar, né, porque os opostos se atraem, né? Na realidade, quando um tem um temperamento mais manso, normalmente, né, ele é atraído por uma que tem esse posicionamento mais enérgico, né? E aí a coisa vai. Mas a gente deve não só pensar no casal, mas também nos pares, né? Imagine o que acontece com dois amigos inflamáveis. Na hora que tem uma discórdia, o pau come e vai para... O pessoal vai discutir no braço, né? Duas amigas rixosas, briguentas, né? Vai ser uma gritaria só, né? Quando não vai para puxar os cabelos. Dos cônjuges, a mesma coisa, né? Imagine dois, um irado e uma briguenta. É por isso que a gente vê aí tantos crimes passionais, né? Porque os temperamentos aí acabam dando essa colisão. Então, nós devemos pensar muito, analisar o nosso próprio temperamento e o temperamento das pessoas com quem nós nos relacionamos. O cônjuge você pode escolher, e quem já escolheu, está escolhido, é esse aí, e vai dar trabalho de qualquer jeito, né? Eu vou repetir o que falei no domingo, né? Todos casamos com pessoas erradas, porque todos têm coisas a serem corrigidas, mas a correção é a partir de mim, a começar de mim. Então, essas características vão ser amenizadas aí pelo Espírito nos ensinando como autocorrigir e como lidar aí com esses temperamentos variados, né? Então, não é fácil, o relacionamento dá trabalho mesmo, mas o amor, ele cobre, né, uma multidão de pecados. Vamos lá, pode seguir? Vou dar o slide? Isso. Aí vai dizer estes outros dois textos, que o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Então, tem uma questão que ela vai se agravando, né? Eu anotei aqui, né, para a gente ver. A questão é o quê? Cada um trabalha na defesa da sua reputação, e nós vamos ter momentos que nós nos sentimos ofendidos, e isso parte para a ira, né? Então, uma reação que seria a medida do pecado avançando. Então, tudo começa com uma ofensa, né? Nos sentimos contrariados ou ofendidos, isso nos causa uma tristeza, um peso. Essa tristeza a gente vai achar mais bonito chamar de mágoa ou de ressentimento, né? Mas muito disso caminha rapidamente para uma raiva, né? Uma raiva, para uma ira, né? Que nos torna aí indignados com a situação e vai caminhar então para o ódio e para o rancor, né? E indo para o ódio, para o rancor é que aí se dá essas explosões, e as explosões repetidas ao longo do tempo, né, sem resolver os conflitos,
vão causar aí uma aversão, uma rejeição, uma aversão intensa, né, do seu par, seja amizades, no dia de trabalho, seja cônjuge. Então, se você não tiver esse controle, né, lá em Efésios fala, irai-vos, mas não pequem, né, para a gente resolver isso, né, os conflitos, eles vão aparecer e eles precisam ser solucionados, e isso a palavra nos ensina. Então, o homem irado provoca brigas, né, tem gente que gosta de inflamar, né, a pessoa foi contrariada, já, puf, né, e o gênio pode ser um gênio violento, que vai fazer, então, ele cometer os pecados, e até aí alastrar os pecados à sua volta. E da mulher briguenta está dizendo, começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, por isso, resolva a questão antes que ela surja, né? Então, falando na questão aí dos pecados, né, esse homem irado, ele é explosivo e ele vai caminhar, né? Mágoa, ressentimento, raiva, ódio, rancor, né? A mulher vai mais calminha um pouco, mas ela fica magoada, ofendida, fica com aquela raiva e tem uma tendência de caminhar para a indiferença, né? A diferença. Então, começar uma discussão é como abrir a brecha num dique, por isso resolva a questão. Então, você precisa resolver a questão, você precisa resolver o problema, e ambos devem atacar o problema e não a pessoa. Se você fizer isso, você consegue resolver boa parte dos desentendimentos. Né? Isso também envolve uma sabedoria ao fazer as suas colocações. Precisamos parar de trabalhar naquele caráter acusatório, né, e falar dos seus sentimentos e da questão que aconteceu, e não atacar, né, o dedo acusador, ele provoca reações, né, de ira, né, então fica ira contra ira, e aí erguemos muros, ao invés de construir pontes, e aí esse versículo diz, você vai abrir uma brechinha no dique, e aquilo vai se tornar muito maior. Então, na hora que você viu uma rachadura, ou seja, viu e diagnosticou aquele problema, né, vá e resolva dessa forma, dialogando, né, não atacando a pessoa, né, não acusando, mas colocando aí a questão, né, o problema, a rachadura que está em tratamento ali. Então, são questões que o livro de Provérbios nos ensina, né, a tratar e não deixar acumular. Pode passar? Isso, aí continua nos trazendo um ensino nesse mesmo sentido. Os conflitos não devem ser evitados, precisam ser enfrentados, né? E precisam ser enfrentados com a sabedoria. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. É aquela coisa, né? E ele vai ter uma explosão, e se for desencadeado aí uma sequência de explosão, vai se perdendo o respeito, né? E vai agir de forma autoritária e vai atropelar como um trator. É triste a gente ver a que ponto chegam os relacionamentos, né? Até, inclusive, redundando aí em tantos crimes que a gente tem visto, porque mais e mais a gente tem visto esses desacordos, e a questão é ser bom de briga, você precisa ser bom de briga, ou seja, saber a forma certa de trazer isso. Estou falando uma força de expressão. Você precisa saber a forma sábia, a forma bíblica de gerir as questões de discórdia, né? E isso tudo é feito em amor, esse amor de Deus, vindo a sabedoria de Deus. E os conflitos precisam ser tratados, né? Se o cara é truculento, você não pode poupar, precisa apontar a questão, precisa falar dos seus sentimentos, né? E aí, se você poupar uma vez, vai ficar
chateado se eu falar, e aí fica aquele clima de terror, né? Um lado fica aí aterrorizado, com medo, né? E o amor lança fora o medo. A gente está caminhando aí nos conceitos bíblicos e avançar na lapidação dos nossos relacionamentos. Então, da mulher, vai dizer, a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão, né? Então, a dificuldade de você deter, né, de você estancar aí este comportamento difícil, porque olha como a Bíblia caracteriza o estado de repetição deste comportamento. Minha esposa briguenta é como gotejar. Imagina num dia chuvoso, você está ali, né, e aquilo, tum, 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 incessantemente pingando ali na sua casa ou na sua cabeça. A gente sabe que essa gotinha pingando aí é um mecanismo usado como tortura, né, em tempos antigos aí, né, e essa característica que se apresenta é torturante conviver num ambiente com uma pessoa desse tipo, né, tanto um quanto o outro, né, e não deve desistir de enfrentar esse conflito, de resolver esse problema, né, vê ali, detê-lo é como deter o vento, né, como apanhar óleo com a mão, ou seja, vaza pelos dedos, mas não desista de deter, é preciso abordar os problemas, senão os acúmulos aí, eles vão trazer um desgaste muito grande para a relação, seja em todos os níveis, já repito aqui. Pode passar? E aí, esse aí é melhor, é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata a derruba. Então, aqui a gente já havia apresentado aqui o lado positivo, né? É preciso ao homem irritadiço desenvolver a sua paciência, né? A sua mansidão. Né? Então, é melhor ele controlar a si mesmo, né? Do que conquistar uma cidade. Então, há mais vantagem, há mais lucro, né? Há mais gozo em ele controlar a si mesmo, dominar-se a si mesmo, e aqui a gente vê o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, ele controlando a si, ele tem uma grande vantagem. E a mulher, mesma coisa, fala que a mulher sábia, ela edifica, né? Ela promove um ambiente saudável, uma atmosfera dentro de casa, mas a mulher insensata, rixosa, ela é tola, né? E a forma como ela está agindo está cooperando para que ela destrua a sua própria casa. Então, a gente tem que encarar essas relações, né, olhando aí como a estrutura psíquica é mostrada aí no livro de Provérbios, sabendo diagnosticar, né, o nosso próprio temperamento e o temperamento das pessoas com que nós nos relacionamos. Né? Não devemos jogar a culpa toda na outra pessoa, principalmente porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então, não vai sair da sua boca, né? Pelo menos deve sair cada vez menos aquela famosa frase: ai, não consigo, é maior do que eu, né? Maior que tudo é aquele que habita em nós. Somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está de passagem aqui, ele mora, ele reside em você. Então, pelo Espírito, você tem condições, sim, de agir com essa sabedoria. Quanto mais ensinável for o seu coração, quanto mais você fizer um autoexame, acusar a si mesmo, ao invés de apontar para o outro, né? Você imagina, se todas as pessoas fizessem um autoexame e tivessem essa disciplina, né, de olhar para os ensinos bíblicos e fazer a sua autocorreção, e imediatamente as relações melhorariam. Né? E é isso que a palavra do Novo Testamento nos traz, para a gente ser
sal e luz. Esse comportamento, né, que pessoas fariam completamente diferente em nossas situações, que chama a atenção. É nesses momentos que Cristo é visto em nós. Então, não estou dizendo que nós não vamos ser o alvo de problemas, o centro de problemas, vamos, porque somos humanos, né? Então erramos, mas o reconhecimento dos erros e uma persistência, né, em nos lavarmos, né? O lavar do pés é isso, né? A gente ser sempre lavados todos os dias, né? Por esse Cristo que nos ensina esse relacionamento tão especial. Nós não somos, então, aqueles que atiçam as contendas, mas nós amenizamos as contendas, nós somos promotores de paz, ou pelo menos devemos ser. E quando saímos dos trilhos, né, reconheça, sair dos trilhos, não quero ser essa pessoa problemática, porque a ira, ela causa problemas, né? E esses problemas se multiplicam se não for estancados. Então, sabedoria, né, paciência, que os frutos do Espírito estão aí à nossa disposição, né, podemos frutificar. Então, ficar ali, né, nas águas, para dar fruto no momento certo, né, alimentado aqui na palavra de Deus, né. Lembrando que quando ofendemos o nosso próximo, nós ofendemos primeiro a Deus, que criou essas pessoas e que ama essas pessoas. Então, isso deve pesar nos nossos corações e fazer de cada um de nós um exemplo no exercício do perdão, do pedir e do conceder o perdão, né? Isso é característica do cristão. Devemos caminhar nesse sentido. Então, imitamos aí o nosso Cristo. E lembrando que essas atitudes, né, de manter a raiva, de entrar por esses estados de ódio, de rancor, né, e de indiferença, significa que nós somos homicidas, né? Aquele que está com ódio quer ir para cima, e aquele que está indiferente já matou. Então, isso é assassinato psicológico do nosso próximo, né? E a palavra condena isso. Então, quantas pessoas a gente até, inclusive, já verbalizou isso? Não quero mais, nunca mais ver. Né? Para mim, morreu. Né? Não mate as pessoas, né? Mas tenha esse entendimento de que as pessoas que não têm o Espírito Santo não têm o recurso, né? E vão andar mesmo nesse caminho de uma ira que se torna incontrolável, aí, dissolvendo relações e sendo um problema grande aí para a família. Isso também entre pais e filhos, né? A gente vê tanto pais muito irados, né, quanto filhos muito irados que agridem os pais, né, as mães, as filhas. Então, toda essa questão aí tem sido um problema bastante crítico na nossa sociedade atualmente, e Cristo faz diferença em tudo isso. Pode passar? Então é assim, né? O crente não briga, né? Essa é uma frase para a gente brincar um pouco. O crente nunca briga, ele tem um diálogo avivado. Ele dialoga, assim, bem avivadão. Então, só para a gente brincar, né? Mas, na verdade, a gente precisa aprender, né, a contornar as situações. Né? O exercício do domínio próprio é importante, né? A gente costuma dizer, nossa, tem dia que nem eu mesmo me aguento, né? Então é isso, é você apontar o dedo para você mesmo, eu estou insuportável. Né? Ter uma insistência em fazer a sua autoanálise, em identificar os seus erros, porque nós temos, né? Aí já vem os mimizentos, mas só eu que tenho que ver, e o outro lado, não, cuide da sua parte. Se cada um cuidasse da sua parte, mas já vem a reclamação antes de tudo, né? E a palavra diz aí que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Ou seja, não seja você combustível para brigas, combustível para desavenças, contendas.
Tem gente que se orgulha disso, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair da briga. Empina o nariz e vai. E briga, e grita. Não, esse comportamento precisa ser abandonado, né? A ira deve ser controlada. E nisso eu não estou dizendo que não precisa se posicionar, né? Porque alguns podem entender, então não é para falar nada. Não, é para ter um escape moderado, sábio, né? Conforme a palavra diz, não é para evitar os conflitos. Você tem que, o homem mirado não pode ser poupado, né? A mulher briguenta precisa ser detida. Mas você tem que aprender, né? O pessoal que ministra usa muito o exemplo da panela de pressão, né? Então, na hora que a panela está ali, você estiver ali numa situação quente, fervendo, você tem que ter o seu discernimento, vai lá e solta um pouquinho da pressão. E não é assim, e deixa pondo tudo para explodir. Você se conhece, você conhece as suas reações, e você conhece a palavra, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas depois que a gente sabe a palavra, o Espírito nos cobra, a gente já sabe, né? Então, você tem o domínio ali da valvulinha da panela de pressão. Você sabe, tem hora que está fervendo muito, não é hora de conversar, mas os problemas têm que ser confrontados, têm que ser colocados à mesa, né? Senão acontece muitos casos, né? Rompimentos, assim, súbitos, né? Porque, principalmente dos temperantes, que põem tudo para debaixo do tapete, e depois, na hora que, não dá mais, não deu. Então, rompimento de amizades, saídas abruptas do trabalho, né? Isso só nos prejudica a nós mesmos, né? E, como estava lá no nosso versículo inicial, né? O tolo vai ser servo do sábio e do sensato. Então, nosso esforço é praticar a palavra, né? Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, e colocar isso para fazer diferença nessa vida aqui, né? Não seja você atiçar as discórdias de tipo algum. E isso não é para ser omisso e não resolver os problemas, né? Deu para entender, né? Tem que ser essa moderação. Então, era isso, né, que eu queria passar, a gente ter esse bate-papo agora aí, para a gente fazer as orações. Vocês podem abrir as câmeras aí para a gente conversar. Tudo certo aí, Salete, do ponto de vista psicológico? Certo. Ai. Mais claro que isso, impossível. A Bíblia tem sempre razão, né? E a ciência reside na Bíblia, né? A Bíblia é a fonte. É impressionante, né? Boa noite, Arthur. Então, mas na nossa igreja não tem nenhuma mulher briguenta, nem um homem irado, né? Isso daí é para a gente saber. Calma. Senta aqui para ver. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, papo. Assim. Eu quero, hein? Gostei da... Fala aí. Crente não briga, tem diálogo avivado. Eu sou bem avivada de vez em quando, então. Né? Crente não briga, diálogo avivado. Oi, tio, boa noite. Boa noite, pastora. Boa noite, NP. Olá, tio. Oi, tio. Mas é impressionante, né, que esse perfil psicológico, né, tão antigo, e não há nada de novo debaixo do sol. Né? É impressionante que pega a gente na veia, né, e faz um retrato bem
bem vívido do que a gente escuta aí no gabinete pastoral, né, nos consultórios de psicologia, né, é difícil. Oi, gente. Difícil o relacionar-se, né, essa socialização, né. Boa noite, Zilda. Não vai compartilhar, não. Crente não briga, pastora? Não, ele dialoga avivado. Diálogo avivado. Diálogo. Avivado. Uhum. Quando tá com o Espírito Santo, né? Chama atenção essa frase. É brincadeira, mas né? Tem uns que tem até umas formas de xingamento evangeliquez, né? Mas você vê que está discutindo. Ai. Não, quem que não vai ter momentos de desavença? Não tem como, né? São duas mentes, estão procurando conversar, e o importante é entender que os pontos de vista precisam ser respeitados, né? E as pessoas que estão submetidas à convivência intensa tem que ser um para o outro e outro para um, né? Casal nem se fala, né? Uma amizade. Praticar o que a Bíblia diz, né, pastora? Perdão, amar ao próximo. Isso, mansidão. Mansidão, isso mesmo. A gente vai ficando... Não é fácil, é o exercício de lembrar que o nosso marido casou com a pessoa errada, né? E não achar que você casou com a pessoa errada. A gente tem que não tem aqui consertar o outro. Todo mundo casou com um pecador, e o seu trabalho, né? Porque você vai estar diante de Deus um dia, e Deus vai perguntar para você: e aí, Bruna, como é que você tratou o meu filho, Rogério? Pois é! Já treina as pernas, né? Já! Porque vocês estavam em aliança comigo, né? E vocês vieram em aliança diante de mim, e vocês se comprometeram aí a cuidar, né? Um do outro. Isso, esse caráter sacrificial vai ter que ter, né? Não tem jeito. E aí, muitos falam, né? Mas era uma coisa antes do casamento, aí depois era outra coisa. É isso aí, né? Em todos os relacionamentos, né? Filho, a gente não conhece direito, né? E tá ali, foi você que está formando, a gente se surpreende mesmo. Não é? Você fala, mas como assim? É verdade. É verdade. Dependendo da coisa, você até fala, mas eu criei esse monstro? Porque são situações que ofendem, machucam, né? Mas tudo tem solução. E a gente tem que ser aquele ente solucionático, né? Trabalhar para a solução. Mas tem uns que parece que... da mesma maneira, né, pastora, que a gente se questiona, nossa, eu criei um monstrinho, acho que o monstrinho também pergunta, nossa, a minha mãe virou a bruxa má. Por isso, é sempre a começar da gente, né? Por isso que eu abri com aquele texto do Paulo, né? E a gente deve examinar, porque é só isso, só Jesus que está morando em você, só isso. Então, a gente tem que dar esse peso, né? E tem hora que entrar em confissão diante do Senhor e vamos começar de novo. Mas isso que é legal, né? Que e é sempre bom lembrar, né, pastora? Você sempre frisa que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, se está falando, né, sobre as duas faces da mulher e do homem, irável, insuportável, bravo, briguento, tem sabedoria nisso, e é verdade, né? Porque se a gente olhar bem no fundo, a gente se identifica, e não é para identificar no outro, é para identificar em você mesmo, né? Na verdade, todos estamos em falta, né? Porque o nosso padrão é Deus, é Jesus. A medida é ele, né? Então não tem ninguém gabaritando, tá? Sinto dizer. É verdade. E graças a Deus que a gente tem Jesus e a esperança do Espírito Santo, né? Sim. Olhando para ele que nos dá os ensinos, né? Então é muito legal a gente ver, né? A hora que a gente
ver nesse panorama, nossa, mas um perfil psicológico, e aí tem bastantes versículos, né, porque é uma concha de retalhos mesmo, mas não dava para expor todos aqui, né, mas deu para ter uma ideia, né, e é uma coisa, ele faz caricatura, né, tipo uma caricatura, assim, né, quando ele fala a coisa gotejando lá, né, que é melhor morar no deserto, ou seja, melhor ficar sozinho do que com um companheiro, um parceiro desse tipo, uma parceira desse tipo, um amigo desse tipo, uma amiga desse tipo, né, e quando você olha no mundo é isso, né, tem muitas pessoas insuportáveis, né, são muito difíceis de conviver, e aí as quebras vão acontecendo e dissolvendo as pessoas, né, dissolvendo as relações. Alguém quer comentar mais? Tudo bem aí, Carol? Tá ouvindo, né? Tô ouvindo tudo. Tá ouvindo. Quer perguntar? Comentar? É só orar todo o tempo, né? Orar, porque só o Espírito Santo mesmo. Como a gente costuma dizer, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Isso em tudo, né? Como a gente ama os nossos pais, ama os nossos filhos, né? Mas tem treta em todas as relações, né? Em todas elas, absolutamente, né? Não tem fuga disso. Mas acho que você se tornando amargurado, irritadiço, às vezes a gente nem percebe, né, que tem essas reações. Então, aí a palavra vem e faz a gente realmente se conhecer, né? Esse aqui é o mais engraçado da palavra, né? A gente conhece Deus e Deus que conhece a gente faz a gente se conhecer. Né? Então, ele conhece muito melhor do que nós nos conhecemos. Né? Ele nos criou, é um Deus maravilhoso. Vocês estão tudo aí? Vamos orar, então? Nessa questão de examinar, né, os nossos pontos frágeis, né, aquilo que nós estamos em falta, né, que Deus revelou, que nós precisamos corrigir com as nossas relações, onde precisa ter paciência, mansidão, onde precisamos ter confronto, né, onde precisamos ter ação, precisamos ter atitude, né, e não basta também, eu sou manso, mas eu sou inerte, eu não resolvo as questões, também não adianta, né, tem que ir adiante para primar pelo bem, né, para aparar arestas da relação. Então, vamos orar então? Deixa eu ver aqui. Vamos orar então pelas famílias, né, pelas relações nas famílias, nas amizades, no nosso círculo de amizade também, com certeza o nosso perfil psicológico, né, influencia aí as pessoas, e o nosso comportamento mais parecido com Cristo, né, melhora aí as relações. Então, posso pedir, deixa eu ver quem... João, você está aí? Estamos. Oi, João. Você pode orar pelos relacionamentos dentro da família? Por favor. Ok. Ok. Ricardo? Você pode... O Ricardo, que é o churrasqueiro, tem que orar aí pelas amizades. Ok. Para que nós possamos fazer a diferença nas amizades, ser aquele que compreende aí, né, a forma com que Deus nos orienta, e nós possamos aí reluzir, né, que Cristo possa ser visto em nós, né, não somos nós, né, mas que Cristo possa ser visto em nós, né. E, Rogério, eu vou pedir para ele orar pelo trabalho, pode ser, Rô? Pelas relações dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, quando
o pau comer, seja vocês aí o pacificador, né, que a gente possa estar aí dando um bom testemunho de Jesus. Então, aí, já esqueci a sequência que eu falei, quem era João, Ricardo e Rogério, aí eu encerro, tá bom? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite, oportunidade que nós temos de ouvir a sua palavra, Senhor, e de nos amoldarmos ao caráter de Cristo, Senhor. Especificamente nós falamos dos relacionamentos, né? E agora, neste momento, nós pedimos especificamente, Senhor, pelos nossos relacionamentos na família, Pai. Não somente marido e esposa, Senhor, mas também pais e filhos, filhos e avós, Senhor. Essa instituição que o Senhor nos colocou, que é a sua criação, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para interagirmos com os nossos familiares de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o que a gente quer fazer. Porque se fizermos nossa vontade, aí que o negócio não anda mesmo. Pedimos, Amém. Pai, precisamos da Tua bênção, Senhor, em nossas vidas. Sim, Pai. E essa bênção é nos assemelharmos a Jesus mais e mais, Senhor. Sim, Pai. Que nós, maridos, Senhor, saibamos cuidar e amar das nossas esposas, as mulheres saibam apoiar os seus maridos, Senhor. Amém. Todos nós caminhando em conformidade com a sua vontade, Senhor. Cada um sabendo o seu quadrado e cada um glorificando o seu nome. Lembrando que Amém, Deus. a família foi feita pelo Senhor, para a honra e glória do seu nome, Sim. Senhor. Que nossas famílias sejam testemunho para esse mundo tão bagunçado hoje em dia, Senhor. Um mundo em que a família não tem mais importância, a figura masculina é desvalorizada, a figura feminina é abusada, Senhor. E precisamos da tua bênção, Senhor, nesses momentos tão Amém, Senhor. tenebrosos. E pedimos tua mão sobre nossas vidas, Senhor, que o Espírito Santo nos oriente, nos dê forças para viver em meio a uma sociedade que desvaloriza tanto, Senhor, a família, Senhor. Entregamos o restante dessa noite, Senhor, em tuas mãos. E esteja com as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Senhor Pai, Deus querido, obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, por podermos estar falando da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, te pedimos agora que o Senhor nos conduza, Senhor, com as nossas amizades, Senhor. Muitas vezes temos lá as rodas de amigos, tanto homens como mulheres, Senhor, e que as contendas sejam amansadas, que possamos ser, como cristãos, levar a tranquilidade, a paz, apaziguar as contendas, Senhor. Sabemos que em certas rodas surgem alguns atritos, Senhor, que essas pessoas que não conhecem a Cristo, possamos levá-las a essa luz, Senhor. Tanto principalmente em jogos de futebol, que tem aqueles mais severos, Senhor, que possamos estar levando a palavra de Cristo para essas pessoas, Senhor. Amém, em qualquer local, na escola, que possamos ser a luz viva de Cristo, Senhor, na vida das pessoas, nas amizades, tanto masculino, feminino, Senhor, que possamos ser a verdadeira palavra, Senhor, que eles possam ver em nós a Ti, ao Senhor, a tua voz, Senhor. Que esteja com essas amizades em todos os locais, Senhor, tanto na igreja como na vida, no trabalho, Senhor, que possamos levar a palavra para essas pessoas, Senhor. Assim te pedimos. Amém, Senhor. E agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai querido, primeiramente, Deus, eu queria pedir pelos desempregados, que nesse período de pandemia está em busca de um novo emprego, Deus.
E agradecer, Deus, pelo emprego, pelo meu emprego, pelo emprego de todos que estão trabalhando hoje. Amém. Agradecer, Deus, que o Senhor está cuidando de nós. E queria orar também, Deus, pelo fato do Senhor estar sempre conosco, Deus. Que o Senhor esteja conosco no nosso trabalho, nas nossas rotinas, nas nossas tomadas de decisões. Porque quando o Senhor está conosco, tudo fica mais fácil para tomar a decisão, para direcionar um funcionário, direcionar um colega de trabalho, Deus. E nós sabemos que quando o Senhor está do nosso lado, as decisões sempre têm uma luz, sempre fica mais claro tomar essa decisão, Deus. E que o Senhor possa trazer a sua palavra para nós, para que nós possamos levar aos nossos colegas de trabalho, para tornar o ambiente de trabalho também mais harmonioso, Deus. Quando o Senhor está junto, o ambiente sempre é melhor, Deus. E quando não está, sempre gera conflitos no trabalho, Deus. Peço também que o Senhor continue nos protegendo e, nesse período de pandemia, que continue garantindo o emprego de muitos, Deus. É isso que eu peço, que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Pai amado, nosso Deus querido, obrigada por mais esse tempo de instrução da Tua palavra, Senhor. Queremos agradecer por seu amor, seu zelo, seu carinho sobre nós. Queremos, em especial, Pai, dar boas-vindas à nossa irmã Juliana, Senhor, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a habitação do Espírito Santo, Deus. No nome de Jesus, Senhor, possa abençoar os relacionamentos dela, Senhor, que teu Espírito possa direcioná-la em todas as coisas, Pai. E damos graças pela alta hospitalar do Marcelo, também pelo bem-estar da Juliana, Senhor, superando essa fase aí do coronavírus. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor os conduza também em seus trabalhos, sobretudo que a tua presença grandiosa possa trazer transformação no coração deles, ó Senhor. E também queremos te pedir, Pai, pela chegada da Estherzinha, Senhor, neste sábado. Não temos palavras, Senhor, para agradecer seu cuidado em todo o período desta gestação, Pai, apesar das dificuldades de saúde da mãe Bruna, Senhor, o Senhor cuidou de todos os detalhes, Pai, e a reta final agora se desenha à nossa frente, Pai. Damos boas-vindas à pequena Esther, Pai, o Senhor já teceu ela completinha no ventre dessa mãe, Pai, e ela venha com saúde, que o Senhor cuide, Senhor, de cada detalhe. O Senhor já está naquele centro cirúrgico, esse parto já está nas suas mãos, e entregamos cada procedimento, cada médico da equipe, enfermeiros, Pai, que o Senhor possa abençoar esta família, seja com o Rogério, com a Bruna, com o Arthur, que esta família seja uma família segundo o seu coração, ó Deus. E nós, como família de Cristo, Pai, pedimos que nós saibamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e assim todos os outros relacionamentos serão ajustados em Cristo. Obrigada, Pai, por esse tempo de compartilhar, sabe, por um tempo de descanso, e amanhã uma alegria de despertar e te servir novamente, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau com você. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, gente. Obrigada a todos por me receber de braços abertos. Tá ótimo, Marcelo, tá ótimo, gente. Obrigada por todas as orações. Eu só tenho que ser grata por tudo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oportunamente ela vai contar pra gente a experiência que ela teve com Deus. Né, Ju? Sim, que bênção. Amém. Obrigada, okay, gente. Então, obrigada. Pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Um beijo. Boa noite, gente. Alô, Tchau, Arthur. Tchau. Tchau, Tutu, lindão. Tchau, Arthur. Tchau. Tchau, Ju. tchau. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.